Oi, corredores, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Aniele, nossa nutricionista, para falar de uma coisa que todo mundo tem dúvida e que todo mundo começa a usar. Tem tanta gente que fala besteira na internet, né? Tem isso e tem o copy-cole, né? O amigo faz, o outro vai. Copy-cole, tem aquele que porque ganhou, sai falando e tudo mais. Exato. E eu acho que é uma coisa séria, eu acho que é um assunto sério, né? Eu uso alguns, mas eu acho que nada como a gente saber para que serve cada um desses suplementos que a gente vê a galera distribuir. Até nos eventos a gente ganha Verdade. ganha amostra grátis e nem sabe para que serve. O foco aqui, galera, hoje é a Ana explicar o tipo de suplemento, não importa a marca, tá bom? A gente tem várias marcas aqui que cederam e tudo mais, mas é o tipo de suplemento, tá? E entender que não necessariamente o que a gente está falando aqui, para você que está escutando a gente, você tem indicação. Exatamente. Né? Então isso aqui, essa parte de prescrição da suplementação esportiva, ela tem que ser algo, Roberta, extremamente individualizado. Né? Então a gente tem que sempre levar em consideração, gente, o que a ciência traz pra gente, aplicar isso e ver os feedbacks positivos ou negativos que a pessoa vai trazer, mas de forma extremamente personalizada. Vamos começar, você falou de ciência aí, ultimamente a gente tem ouvido falar muito da creatina. Eu sou de uma época que era proibido tomar creatina. Né? Creatina dá problema nisso, creatina dá problema naquilo. E hoje é o contrário, você vê milhões de defesas, até para quem não faz atividade física, mas para quem já é mais velho como eu, já passou dos 50, enfim. Fala da creatina pra gente. A creatina ela é um dos que a gente tem mais embasamento mesmo, de segurança da sua utilização. Hoje em dia, como você mesmo falou, Roberta, a gente tem uma utilização não só da creatina pensando em performance, melhora de rendimento no esporte, mas a gente tem melhora cognitiva. Então hoje a área da neurociência está trazendo muitos estudos. A gente tem também utilização da creatina pensando em saúde intestinal, para você ter ideia. Então, óbvio, ainda tem muita coisa para ser estudada a respeito dessas várias vertentes, né, do uso da creatina, mas de fato a creatina ela tem assim muito embasamento e uma segurança da sua utilização. E a gente trazer um pouquinho aqui para nossa área, né, para a área do esporte. A creatina ela é uma moeda energética. Então o nosso músculo, né, as nossas células utilizam a creatina como um substrato energético. Então uma coisa é a gente pensar no que o nosso corpo tem por si só, consegue produzir, tirar do alimento a matéria-prima e produzir essa creatina TPCP no nosso corpo. Outra coisa é quando a gente pensa num aumento de rendimento, que aí eu preciso aumentar os níveis plasmáticos dessa creatina. Então eu vou precisar de uma quantidade maior e aí eu preciso ter um efeito acumulativo. E hoje a gente já sabe que independe se você consumir a creatina durante, pós, à noite, de manhã, com comida, sem comida, não importa. O importante é a gente ter uso contínuo. O importante é ter orientação e uso contínuo. Uso contínuo. Aí aqui a gente tem os proteínas, né? O whey e o shake protein. Que hoje, na verdade... Vamos falar um pouquinho disso, né? Porque também virou uma coisa, né? O whey virou uma coisa, tudo é whey protein hoje. E na verdade, assim, quando a gente fala de proteínas, hoje a gente tem opções não só... Porque o whey protein, na verdade, ela vem do soro do leite. Então, o whey protein é a proteína do soro do leite. Mas a gente já tem hoje várias outras procedências de proteínas isoladas, proteínas em pó. Vegetal. Como a proteína vegetal, a gente tem proteína, a gente tem as proteínas de colágeno, que hoje em dia também existe, né, uma demanda aí grande, não só pensando, nem a gente está falando aqui pelo colágeno em si, mas em si pela digestibilidade facilitada que a proteína de colágeno ele traz. Ela é uma proteína mais leve, então pessoas que não toleram muito bem a palatabilidade das proteínas veganas, que elas são mais densas. E o objetivo, na verdade, de todos esses produtos é trazer um aporte proteico maior, né? Então, quando você quer utilizar numa refeição uma proteína, você tem a opção de comer a proteína da comida,
Sim. de um ovo, de uma leguminosa, de uma carne, de um peixe, né? E você tem a opção também de utilizar umas proteínas dessas que a gente trabalha, às vezes, em panquecas, que a gente faz isso em forma de smoothies, né? Por cima da fruta, tem diversas formas. Então, hoje, essas proteínas isoladas, essas proteínas em pós, elas trazem pra gente uma característica muito mais de alimento do que de suplemento. A gente já sabe que a combinação desses aminoácidos, né, que estão presentes nessas proteínas, traz um monte de benefícios, não só muscular, mas de imunidade, né? Melhora mesmo de trânsito intestinal, né? Tá aqui um produto que eu sou fã. E aí, na verdade, é só o paciente escolher qual é a origem que ele quer pelo sabor. E então tem aí uma opção de suplemento de produto, na verdade, que está sendo aí cada vez mais opções de sabores, de marcas, né? Vou falar de uma outra coisa que a gente tem por aqui, na verdade, é o componente, né? Hoje a gente vê muito esses suplementos à base de nitrato. O nitrato nada mais que é o que vem da beterraba, é isso? Ele tem muito na beterraba. Tem na beterraba, tem na rúcula, tem no espinafre. Então, o reino vegetal, ele tem bastante nitrato, né? E o nitrato, ele junto com a creatina, ele é, na verdade, também um produto que tem um embasamento, assim, científico muito grande, nível A. É bem reconhecido pelo American College, enfim. E ele tem características próprias também, igual da creatina, com relação ao tipo de exercício que a pessoa vai ter um benefício. Então, a ideia de você suplementar com o nitrato é aumentar a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico, o que ele vai fazer? Ele vai causar o que a gente fala aquele efeito pump, que é o efeito de aumento da vascularização, da vasodilatação. Então, quando a gente faz um aporte maior aí de nitrato, a gente tem esse aumento da vasodilatação e com isso... Deixa eu fazer até uma pergunta pessoal. Pessoas que têm problema vascular podem usar nitrato com frequência? Existe referência disso? Tem estudos mostrando, sim, benefícios. Agora, obviamente, se é uma pessoa que tem já um histórico como você, isso aí tem que ser muito bem avaliado, cuidado, vendo a quantidade certa. Eu fico com o pé atrás, assim, com esse suplemento de nitrato. O uso do nitrato, ele é um uso seguro. Como eu falei, igual a creatina, ele tem um embasamento mesmo de segurança muito grande. Agora, óbvio, né? Quando a gente está lidando com um paciente que tem um histórico, principalmente de AVC, então a gente tomar um pouco de cuidado e, junto com o médico que acompanha, saber fazer a prescrição correta, né? O nitrato, ele tem um benefício também agudo. Então, a gente consegue ter, com uma utilização de aproximadamente 2 a 3 horas antes do evento. É muito mais interessante nessas modalidades também de curta duração. E maior intensidade. Então, curta duração que a gente está falando aqui é de no máximo aí 40 minutos. Só que a gente precisa de um time antes. Não é tomar e sair treinando. Não, a gente precisa de pelo menos 2, tem estudos até 4 horas antes. E a dose também de 400 miligramas é uma dose bem preconizada e que mostra, sim, benefícios nesse aumento da hipervascularização muscular e com isso você acaba tendo um desempenho melhor muscular para aquele seu esforço, aquele seu treino, tá? E aí um ponto importante, que aí faz toda a diferença também, quando vocês forem utilizar um nitrato, não usar enxágue bucal. Vai interferir na biodisponibilidade. Olha que interessante. Olha que interessante. E isso é real e é sério, tá? Por quê? Porque a gente precisa, na verdade, de uma conversão das bactérias que colonizam a nossa flora bucal. Eles utilizam o nitrato para fazer lá na frente a produção do óxido nítrico. Então, você não pode usar concomitante, né? Então, no momento que você vai tomar o nitrato... Então, por exemplo, de manhã você vai para uma prova, você vai para um treino... Não passa o enxágue bucal. Enxaguante bucal. Legal. Isso é uma boa, né? Anny, o que mais que a gente tem aqui? Eu trouxe isso aqui, ó, que é o TCM. Bom, o TCM, ele, na verdade, é o triglicérides de cadeia média. Então, ele é um tipo de gordura que tem uma capacidade de nos fornecer energia de forma mais rápida que os outros tipos de gordura. Né? Na verdade, ele vem do óleo de coco, é isso? No óleo de coco tem bastante TCM, né? E aqui a gente já encontra no mercado versões ele puro, né? Porque no coco não tem só o TCM, tem outras fontes de gordura. Então, aqui a gente tem, né, a fração isolada. Né, tem essa questão do fornecimento energético.
então uma energia rápida. Os nossos neurônios curtem esse tipo de energia, inclusive. Então por isso que ele vem com um apelo até de trazer uma melhora de foco. Então aqui são, vamos dizer, produtos, né? É um produto que pode agregar no caso de a Roberta tá com uma queda de energia e de repente ela testou e ela se sentiu muito bem energeticamente falando usando o TCM. Então, mas não tem nada que comprove uma melhora de performance em qualquer modalidade esportiva, tá? Legal. Já que a gente está falando aqui de treino, né? Hoje em dia, né, o mercado está sendo invadido pelos famosos pré-treinos. E na verdade, assim, qual que é o principal componente desses cafés turbinados? É a cafeína, gente. Então a cafeína, ela de fato, ela dá uma descarga adrenérgica, então ela aumenta as nossas famosas catecolaminas, que são justamente, né, aquelas substâncias que deixam a gente excitada, que deixam a gente pronta, ou para fugir, ou para sair para treinar. Exatamente. Né? Obviamente que isso também é muito variável de pessoa para pessoa, de atleta para atleta. A gente sabe que a cafeína, ela tem uma metabolização muito variada no nosso fígado. Então isso também é importante a gente entender. Quando você for tomar um suplemento à base de cafeína, ou o próprio café, né? É você entender qual perfil você é, para saber direcionar para o melhor momento do seu treino. Então agora uma coisa importantíssima, né? Quando você for tomar um café, eu não estou falando de café expresso. O melhor café para a gente obter os melhores benefícios da café é o coado, é aquele clarinho, utilizando um grão mais gourmet. Então não é porque tem mais intensidade que vai ter mais benefícios. E benefícios, Muito pelo contrário, a gente já sabe que esse café mais intenso, ele tem um efeito aí carcinogênico importante. Então a gente tem que buscar tomar um café mais coado e que tenha um grão aí, uma torra mais adequada. Que aula de suplemento aqui agora, hein, nesses minutos. Muito bom, né? E a gente poderia ficar aqui falando por, acho que talvez algumas semanas. Então, assim, eu acho que o suplemento é um assunto muito legal. Hoje o mercado tem N opções. Muitas. Né, Anne? Mas voltando ao início dessa nossa conversa aqui hoje, gente, é individualizado. Tudo isso é individualizado, por isso que é importante um acompanhamento. Você experimentar um ou outro, ok. Agora, você fazer o uso regular, sem saber do que você está fazendo, por que você está fazendo, aí não, né? E nunca vivenciar também a suplementação no dia da prova, gente. Isso eu vejo que é a coisa mais comum, porque como organização dos eventos dão, e às vezes vem marcas que você nunca provou. Então, o Z2 é um gel, por exemplo, que eu sou fã, adoro a qualidade dos produtos dele, palatabilidade maravilhosa, mas se você recebeu um gel desse... não está acostumado, eu canso e não está acostumado, e você vai tomar no meio da prova, você pode ser surpreendido com uma dorzinha de barriga. Exatamente. E comprometer todo o teu evento ali no momento, né? Você, no dia de prova, você só usa aquilo que você treinou. Assim como você treina a corrida, você treina o que você vai comer ao longo da sua corrida. Então tem que ser... No pré, né, não só dentro da... É o pré, o intra e o pós. Exatamente. Então tomem cuidado com isso, busquem um profissional, sinta os benefícios, né, para você trazer esse feedback. Né? E sejam seletivos com as informações que vocês escutem por aí. Legal, adorei a aula de suplemento. Galera, fica aqui, tem mais um monte de vídeo aqui no canal, né? Assista os outros vídeos com a Aniele, assista os vídeos nossos de receita, clica no sininho para sempre receber as notificações quando a gente tiver vídeo novo no ar. Anne, obrigada. Obrigada mais uma vez. Prazer.